Bom dia, meus irmãos. Bom estar aqui de novo na casa de encontro da igreja, quando a igreja se reúne para celebrar e louvar ao nosso Senhor Deus em conjunto. Porque a igreja, entendo, está todos os dias em nós mesmos, em nossas casas, onde nós estivermos. E domingo é o dia que a gente se reúne aqui para celebrar, para aprender e para louvar a Deus em conjunto. Então é muito bom estar com vocês aqui. E bem-vindo aos jovens que dão a honra da presença hoje aqui, né? Pra gente. Baixou a média de idade da nossa classe, muito bom isso, né? Comentava há pouco aí com o Edilson dizendo que esse mês é um tema muito gostoso de ser tratado, e eu senti mesmo isso quando estava preparando a lição, porque é um tema que durante todos os domingos a gente vai ver que é um tema que se transforma de um momento de tristeza, de angústia, de depressão até, num tema de grande alegria e de grande regozijo. Nós vamos ver nisso no decorrer dos 4 domingos. E é um tema muito difícil também de tratar dele de forma separada, por outro lado, não é? Porque nós vamos dividir esse tema, poucos versos, em 4 temas diferentes. Então, tratar deles de forma isolada pode ser um pouco complicado, mas eu vou tentar trazer isso para vocês hoje, nessa manhã, através de 2 versos, praticamente, que são os versos 13 e 16 de Lucas, capítulo 24. Então você pode abrir aí, mas se você não tem a sua Bíblia, a sua Bíblia, seja em papel, seja em aplicativo, seja no que for, você pode acompanhar a leitura comigo, desde que funciona. Então diz assim o verso 13: naquele mesmo dia, estou lendo aqui, naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou-se e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. O Deus que não enxergo no meu caminho é o tema desse estudo dessa manhã, que está baseado nesses 2 versos que a gente acabou de ler. Deus é um Deus real, independente do que nós sentimos, independente do que nós podemos estar, o estado de espírito que nós estejamos naquele momento, Deus é um Deus real e que está presente em nossas vidas. É fácil adorar a Deus quando as coisas estão bem, não é? Quando Ele provê comida, quando Ele provê trabalho, quando Ele provê dinheiro e bens materiais para as nossas necessidades do dia a dia, quando está tudo bem com os nossos amigos, quando está tudo bem nos nossos relacionamentos, com a nossa saúde, quando a nossa família vai bem. Enfim, é muito cômodo e muito fácil louvar a Deus e glorificá-lo numa situação de tranquilidade onde a nossa vida parece que tudo vai bem. E a gente vê que durante a nossa vida, as coisas, elas às vezes estão tão tranquilas que a gente diz, puxa vida, eu estou sendo tão abençoado por Deus, que minha vida está indo tudo muito bem, está indo tudo muito tranquilo. As condições da minha vida estão ótimas, eu estou vivendo um momento muito bom, mas de repente acontecem perdas, acontecem situações em que nós percebemos que
já não estava tão bem assim. Puxa vida, mas há 2 anos atrás eu estava tão bem no meu trabalho, agora não estou mais. Há 2 anos atrás eu estava tão bem, pagando minhas contas, tudo em dia, tal, agora eu estou passando algumas necessidades. Há 2 anos atrás eu tinha um problema, eu estava tão tranquilo na minha família toda, agora tem um problema de saúde com meu filho. E essas coisas vão acontecendo na nossa vida de uma forma cíclica, e nós muitas vezes tendemos a achar que nessas circunstâncias, alguma coisa de errado está acontecendo com a nossa vida espiritual. As circunstâncias, elas não são sempre agradáveis. As circunstâncias mudam e nós percebemos isso, às vezes, de uma forma muito dolorida, não é? Mas são nessas circunstâncias que nós realmente podemos oferecer a Deus a nossa mais profunda adoração, prestar a Ele o nosso louvor mais sincero, mais agradecido, a despeito da dor e da provação. É manter confiança no meio da dor, que mostra, no meio da dor e da tribulação, que mostra como nós confiamos no Senhor. Render-se a Ele e amá-lo, quando Ele parece muito distante, é a nossa maior prova de amor para com Deus. Mas para a gente entender o que acontecia com aqueles 2 discípulos, você não precisa de me ajudar aí, porque o negócio aqui não está funcionando. Isso, obrigado. Para a gente entender o que acontecia naquele momento, naquela caminhada daqueles 2 discípulos, é interessante que quando a gente faz uma caminhada, né, a gente nota muitas coisas pelo caminho. Eu às vezes caminho até porque gosto e também por necessidade de saúde, né, para manter mais ou menos em ordem, né? Então faço minhas caminhadas e gosto de caminhar por lugares diferentes. Então às vezes também pedalo, saio pedalando aí pela cidade e gosto de pedalar por lugares diferentes. E cada vez que eu passo por um determinado lugar, noto detalhes que eu não noto, por exemplo, quando eu estou passeando de carro. Quando eu passo de carro, a gente não nota. Lugares, coisas interessantes do caminho que a gente vai notando à medida que vai transcorrendo o caminho. E muitas vezes essas coisas que a gente nota não são tão agradáveis assim. Por exemplo, quem caminha aqui pela margem do rio, Sorocaba aqui, vai ver muitas vezes coisas bonitas. A gente vê garça, né? A gente vê algumas primaveras florindo, principalmente agora, na beira do caminho. São coisas muito bonitas, mas de repente você passa por um lugar que cheira mal, que tem lixo jogado, que tem sofá largado, que tem pneu jogado. Então o caminho não é sempre uma beleza, sempre uma maravilha. E assim é a nossa caminhada também, principalmente a nossa caminhada cristã. E aqueles 2 discípulos, quando eles vão por aquele caminho de Jerusalém para Emaús, Jerusalém e Emaús fica mais ou menos 11, 12 quilômetros de distância. As estradas, claro, não eram asfaltadas, não tinham pista de caminhada, eram estradas poeirentas, esburacadas. Eles andando geralmente de sandálias de couro, nada de tênis confortável para a caminhada, né? Eles, naquele caminho, que devia durar mais ou menos umas 3h30 a 4 horas, a caminhada por ali, eles vão por aquele caminho, praticamente fugindo do que tinha acontecido em Jerusalém, e eles vão para Emaús, e nesse caminho acontece aquele encontro que a gente leu nos versos 13 de Lucas. Eles, naquela caminhada, eles têm um encontro, não é? E a palavra de Deus diz que eles iam para aquele povoado, no caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido, enquanto discutiam, o próprio Jesus se aproximou dele e começou a caminhar com eles. Quem eram aqueles 2 discípulos? Primeiro, que dia era aquele? Porque o texto do Lucas 24, 13 começa assim: naquele mesmo dia. Que dia era esse?
Lucas 24, já no começo do capítulo 1, vai esclarecer isso para a gente. No verso 1 a 3 vai dizer: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, né? Então era assim, eles foram, aquele dia era o mesmo dia em que Jesus havia ressuscitado. Era o mesmo dia em que as coisas tinham acontecido em Jerusalém. O que tinha acontecido em Jerusalém? Jesus tinha sido preso, julgado, tinha sido condenado e foi morto e ressuscitou. Tudo aquilo aconteceu em 3 dias ali. E os discípulos então estavam caminhando, eles só não tinham ainda, só não estavam falando evidentemente da ressurreição de Cristo, mas eles estavam caminhando tristemente pela estrada por terem visto Jesus ter sido condenado e ter sido morto. E aí aproxima-se uma pessoa deles, né, e diz: bom, o que está acontecendo que vocês estão aí caminhando, falando baixinho, bochichando e tristes? O que aconteceu? O que está acontecendo com vocês? E o que eles fazem? Eles não percebem que aquele homem que falava com eles era o próprio Jesus Cristo. Eles não percebem. Imagina o que é caminhando 3 horas ao lado de uma pessoa que estava falando para eles por que de todas aquelas coisas tinham acontecido, e eles não enxergaram que era o próprio Jesus Cristo. O que estava cegando esses discípulos, não é? Bom, o próprio Lucas nos dá uma pista. Por que eles não enxergaram Jesus naquela circunstância? Quando ele diz que no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado, encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram não encontraram o corpo de Jesus. E mais para frente, ele vai dizer, Lucas vai contar no verso 11, mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhe pareciam loucura. Eles não acreditaram que aquele Jesus que tinha estado com eles, que aquele Jesus que tinha convivido com eles, com aquele Jesus que tinha feito tantas maravilhas com eles, eles não acreditaram que ele pudesse estar vivo naquele momento. Então Cristo era uma resposta para que eles precisavam, mas não era aquela que eles queriam. Cristo, para eles, naquele momento de dor, eles queriam um Cristo que tivesse vindo para libertar o povo da escravidão do Império Romano, porque eles estavam oprimidos pelo Império Romano, que crescia às custas dos impostos, à custa de subjugar os judeus. Era esse Cristo que eles queriam, que aquele Cristo que viesse e retirasse o povo daquele jugo, um rei que retirasse o povo daquele jugo, daquela escravidão do Império Romano. Então, eles não enxergavam aquele Jesus de verdade que veio para trazer o que eles precisavam, que não era a libertação do jugo do Império Romano, mas era a libertação do pecado e da morte. Era aquele Jesus que viesse trazer o reino de Deus aqui para a terra. Então eles tinham andado com Jesus, eles viram Jesus curar, eles viram Jesus fazer muitas maravilhas, dominar sobre a natureza, eles viram multidões seguir os ensinos de Jesus, eles viram Jesus discutir com os mestres da lei, com as pessoas que mais conheciam a lei, eles viram que Jesus perdoava pecados, inclusive, né? E eles viram a próprio Jesus dizer para eles que a eles foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falou por parábolas, para que vendo
não vejam, e ouvindo não entendam. Então Jesus disse para eles, eu vou falar para vocês aberta e claramente. Não vou falar como parábolas, como eu digo para as outras pessoas tentarem entender, mas eu vou falar para vocês diretamente dos mistérios do reino de Deus, e eles ainda assim não enxergavam. Isso está lá em Lucas capítulo 8, verso 10. Eles viram Jesus ressuscitar mortos, receberam eles mesmos poder de Jesus para ir, curar, pregar o evangelho, expulsar demônios em nome deles. Eles já tinham reconhecido que ele era o Messias prometido nas Escrituras. Quando Jesus pergunta para os discípulos, o que a pessoa aí está falando que eu sou? Aí eles dizem assim, uns estão dizendo que você é João Batista, outros estão dizendo que você é um dos profetas, é Moisés, é um dos profetas, estão dizendo um monte de coisa por aí. E aí Jesus pergunta, mas e vocês, meus discípulos, vocês que estão caminhando comigo, vocês que estão vendo tudo que eu estou fazendo, quem vocês acreditam que eu sou? E Pedro, então, responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, até aquele momento, antes da morte de Jesus, eles estavam convictos de quem era Jesus. Eles estavam convictos de que ele era o Messias. Eles estavam convictos que ele era o prometido das Escrituras desde o princípio. Estavam convictos disso. Mas, quando Jesus morre, eles dizem, bom, e agora? O que vai ser de nós? Se tudo aquilo que nós acreditamos durante muitas gerações dos nossos antepassados, de que viria um Cristo que iria nos resgatar, de que viria um Cristo que iria implantar o seu reino aqui na terra. E agora que nós acreditamos que esse homem, chamado de Jesus, era esse Cristo, era esse Messias, ele vem, ele morre, e agora ficamos de novo à espera do Messias. Era essa a mentalidade deles. E por isso que eles não enxergam a presença de Jesus ali. Porque quando Jesus morre, para eles ali acabou. Aquela era outra pessoa, talvez. Talvez fosse o outro Cristo, sei lá o que eles puderam ter pensado. Mas aquele não era aquele Cristo que eles esperavam, porque eles estavam esperando o Cristo errado. Eles estavam esperando o Cristo que viria para tirá-los do jugo do Império Romano, e não o Cristo que vinha colocar o reino de Deus aqui na terra. Então, a resposta que eles queriam não era aquele Jesus que naquele momento, para eles, estava morto ali. Queria examinar com você, então, essa manhã, 5 motivos pelos quais pode ser que Deus pareça distante dos nossos caminhos. E nós vamos examinar isso através de alguns eventos da palavra de Deus, principalmente do Velho Testamento. O Deus que não encontro quando foco na minha dor. Essa história está lá em Gênesis capítulo 21, e é uma história muito interessante, porque Deus promete a Abraão uma descendência numerosa e que abençoaria todas as nações da terra. Só que Abraão e Sara, eles já eram muito velhos para ter filhos. E eles esperam alguns anos, e nada de ter filhos, nada de conseguir engravidar Sara, e eles então resolvem dar seu jeito, dar sua solução. Resolvem encurtar o tempo de Deus, e eles fazem o quê? Sara propõe que Abraão tome a sua serva Agar e a transforme numa mãe de aluguel. Não, olha, já que eu não consigo mais dar filhos para você mesmo, toma a minha serva Agar e tenha um filho com ela, e esse vai ser o filho da promessa. Esse vai ser o filho que Deus vai, através do qual Deus vai fazer a promessa. Coisa meio absurda, mas naquela época talvez isso fizesse algum sentido, porque ter filhos ou não ter filhos era uma coisa ligada à bênção ou maldição. Então, Sara
faz essa proposta para Abraão, Abraão aceita e vai e tem um filho com Agar. Agar era uma serva egípcia de Sara e de Abraão. Bom, aí eles têm um filho que se chama Ismael. Ismael, então, nasce e, claro, Abraão, pensando que aquela atitude que eles tinham tomado tinha sido a atitude certa, ele começa a dar muita atenção para Ismael. Ele começa a gostar muito de Ismael, afinal de contas era filho do seu sangue. E esse gostar muito de Ismael fazia com que Abraão estivesse sempre muito próximo também de Agar, e isso criou ciúmes em Sara, claro. E Sara ficou com ciúmes daquilo e começou a maltratar a Agar. Até o ponto de que, para encurtar a história, né, de que ela obriga Abraão a expulsar Agar e o seu filho Ismael da sua casa. E com muita dor no coração, porque Abraão estava sendo separado do seu filho, com muita dor no coração, Abraão prepara lá uma mochila de comida e um cantil de água, entrega para Agar e fala: Agar, não tem jeito, você vai ter que procurar teu caminho, vai ter que sair daqui, senão vai dar problema aqui na minha família, né? E Agar então sai com seu filho e sai para o deserto, e quando ela chega, depois de algum tempo de caminhada, a comida da mochila acaba, a água do cantil acaba, e ela está no meio do deserto. Está no meio do deserto, começa a sentir fome, começa a sentir sede, o seu filho começa a chorar de fome e de sede, ela não sabe o que fazer, ela começa a ficar desesperada. E ao ficar desesperada, o que ela faz? Ela larga o seu filho a uma certa distância, ali talvez debaixo de um arbusto, né, para ter um pouquinho de sombra, larga o seu filho e vai distante dele, senta-se numa pedra e começa a chorar, porque ela sabe que o menino vai morrer. Nós não sabemos quanto tempo tinha esse menino, pelo menos não fiz esse exercício, mas não importa, para qualquer pai, ver o filho passar necessidade, passar fome e sede, é muito dolorido, né? Quando às vezes a gente não consegue dar coisas até supérfluas para os nossos filhos, a gente fica com aquela tristeza, aquele sentimento de tristeza. Imagina que quer ver um filho chorando de fome e de sede e não conseguir suprir a necessidade dele. Então aquela mãe desesperada, olhando para a dor do seu filho, olhando para aquilo que vai acontecer, que é a morte certa do filho e dela própria, ela se põe a chorar. Mas olha que interessante, porque quando Deus anteriormente falou com Agar, Agar já tinha um dia fugido de casa e o anjo mandou ela voltar, eu encurtei a história, né? Mas Deus prometeu para ela que também Ismael seria pai de uma grande nação, né? E ela então se esquece dessa promessa, assim, como que vai ser pai de uma grande nação se ele ainda criança vai morrer de fome e de sede? E ela se põe a chorar. O foco da dor naquele momento impediu de ver que muito próximo dela estava uma fonte de água que salvaria a vida dela e do menino. E lá em Gênesis capítulo 21, verso 19, está escrito que Deus abriu-lhe os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber o menino, né? Ismael sobreviveu e de fato é pai de grandes nações, né? Gênesis capítulo 21, 19, então, mostra a providência de Deus. Nós não sabemos se a fonte estava lá, nós não sabemos se a fonte estava lá, mas ela não enxergou por causa dela estar focando só naquele momento de dor dela. Nós não sabemos se Deus fez a fonte aparecer do nada, sair água da pedra, como ele já tinha feito outras vezes, né? Como ele fez outras vezes. Nós não sabemos isso. A Bíblia não nos revela, mas o que nós sabemos, o que nós podemos depurar dessa história é de que, naquele momento,
ela olhando não para as promessas que Deus tinha feito a respeito do seu filho, não para o que Deus já tinha feito ao povo dele até aquele instante, mas olhando para a dor que ela estava sentindo, ela foi impedida de enxergar o caminho que Deus tinha preparado para ela. O Deus que nós muitas vezes nós não enxergamos, nós não o fazemos porque nós estamos com foco na nossa dor. Então, quando estamos passando por momentos de dificuldade, momentos de dor, momentos de angústia, não é? Tiramos o foco dessa dor, dessa angústia, dessa dificuldade e vamos olhar para aquele que é o autor da nossa vida, o autor e consumador da nossa fé, aquele em quem de fato nós acreditamos. Porque quando focamos na dor, nos fazemos de vítimas, somos vitimizados e fazemos com que a dor impeça que nós enxerguemos as nossas fontes de água viva que estão colocadas à nossa disposição. Tem um segundo ponto que pode fazer com que Deus pareça que não está presente nos nossos momentos de dor. Quando Deus que nós conhecemos parece longe, quando nós pensamos que sabemos tudo sobre Ele. Interessante isso. O caso de Jó é muito emblemático nessa situação, porque Jó foi uma pessoa violentada nos seus direitos, violentada naquelas coisas que ele tinha, sua família, seu dinheiro, seus bens, sua propriedade, sua fartura, suas vestes. Ele perdeu tudo, sua saúde, ele perdeu tudo. Não é a história de Jó em si que eu quero contar, mas é essa questão de que Jó era uma pessoa que confiava em Deus, tinha tudo de todas as experiências que Deus podia lhe dar, todos os benefícios que Deus podia lhe dar, Deus havia lhe dado. Então ele se encontra de repente numa situação onde ele perde tudo, perde inclusive o respeito da sociedade em que ele vivia, perde todos os seus bens, perde todas as suas propriedades, perde os seus filhos, perde a sua saúde, não é? E nesse momento ele começa a olhar para si próprio e dizer: o que é que eu fiz para merecer isso? E ele se examina, e ele olha para si próprio e não encontra nenhum pecado em si, não encontra nenhuma transgressão que ele pudesse ter feito, e diz: eu não entendo o que está acontecendo comigo, eu não estou vendo Deus, Deus parece que está longe de mim. De repente ele ficou longe de mim, porque eu perdi tudo que eu precisava, eu perdi tudo que eu podia ter, e ele longe de mim. Agora estou vivendo aqui nessa situação de desgraça total, tenho que coçar as minhas feridas com um pedaço de telha. Olha que ponto chegou, tendo perdido tudo. E ele, ao se examinar, ele tem uma compreensão correta sobre a justiça de Deus. E ele fala: mas não é possível, porque se Deus é justo, eu estou olhando para mim, eu não estou em pecado. Por que que isso está acontecendo comigo? Por que que Deus me deixou nessa situação? E ao fazer isso, não é? Ele, em alguns momentos, ele chega a dizer: bom, eu entendo que Deus seja uma pessoa muito importante. Eu entendo que Deus tenha outras coisas para se preocupar. Porque Jó 7,17, ele fala assim: o que é o homem para que Deus lhe dê importância e atenção? O que é? Quem somos nós? Não é? Nós não merecemos a atenção de Deus mesmo. Tudo que Ele me deu antes foi pela graça dEle. Nós não merecemos a atenção dEle mesmo. O que nós somos? Não somos nada perante Deus. Ele ainda fala lá no capítulo 9, verso 16: mesmo que eu chamasse e ele me respondesse, se eu o chamasse, se ele me respondesse, eu não creio que ele me daria ouvidos, porque eu não sou nada, eu sou um insignificante.
Então ele tinha uma visão correta de quem era Deus na sua grandeza, na beleza da sua santidade, ele na força da sua justiça. Ele tinha uma visão correta sobre esse Deus, mas ele não tinha uma visão correta sobre si mesmo, quem era ele para Deus. Ele não sabia o que estava acontecendo com ele. Por quê? Porque ele não tinha uma visão correta a respeito do relacionamento de Deus com o homem. Ele tinha uma visão correta a respeito de Deus, tinha uma visão correta a respeito de si próprio, mas não tinha uma visão correta do relacionamento com Deus. No capítulo 13, no capítulo 19, verso 25, ele fala, olha, não importa o que eu estou vivendo, não importa tudo isso que eu estou passando, né? Eu tenho uma visão a respeito de Deus. Deve lá ele ter as suas razões. Eu aqui estou mantendo a minha integridade, a minha pureza. Não vou amaldiçoar a Deus, apesar de eu estar passando por todas essas dificuldades. Mas eu sei, ele diz, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Ele não teve nenhum sinal de melhora. Ele não teve nenhum sinal de ganhar de volta aqueles bens que ele havia perdido. Ele não teve nenhum sinal positivo da parte de Deus, mas ele tinha a confiança que ele podia estar longe dele naquele momento, mas que em algum momento ele virá em meu socorro. No meio da mais profunda dor, ele faz uma declaração na qual podemos perceber que ele não tinha certeza de que Deus estava ali com ele. Em Jó capítulo 29, verso 2 a 5, ele declara, como tenho saudade dos meses que se passaram, dos dias em que Deus cuidava de mim, quando a sua lâmpada brilhava sobre minha cabeça e por sua luz eu caminhava em meio às trevas. Como tenho saudade dos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus abençoava a minha casa, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e meus filhos estavam ao meu redor. Ele tinha certeza naquele momento que por alguma razão, que ele não sabia qual era, Deus não estava andando com ele naquele momento. Durante 37 capítulos do livro de Jó, né, Deus está caladinho. História de Jó, começando lá em Jó capítulo 1 até o verso 37, tem aqueles amigos de Jó que se sentam ao redor para tentar consolá-lo, na verdade, para acusá-lo, para julgá-lo, para colocá-lo num banco de réus, né? Durante 37 capítulos, Deus escuta aquele blá 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 daqueles seus amigos, escuta o próprio lamento de Jó, escuta a mulher de Jó oferecer para ele que ele amaldiçoasse a Deus e então morresse e acabasse com aquela dor. Deus está lá caladinho durante 37 capítulos de Jó. Mas no capítulo 38, né, Deus vai se manifestar a Jó. O Senhor então questiona Jó a partir do 38 até o 41, ele questiona Jó sobre muitas coisas. Jó, você está dizendo que eu estou longe de você, né? Você está dizendo que eu me esqueci de você, que eu não dou importância para você enquanto ser humano, né? Onde que você estava quando eu criei todas as coisas? Onde que você estava quando eu criei as aves do céu, quando eu criei as profundezas dos mares, quando eu criei o pico das montanhas, quando eu criei os animais mais perigosos da floresta? Enfim, Deus começa a desafiar Jó a olhar para quem ele, Deus de fato era. Que Deus sendo Deus, como ele era, com o poder, com a grandeza, com a soberania dele, ele não podia estar longe de Jó. E que o fato de Jó estar passando por aquilo não tinha nada a ver com a distância de Deus em relação a Jó. E Jó, então, lá no capítulo 42, Jó, lá no capítulo 42, ele vai reconhecer
depois de ouvir todos os questionamentos de Deus. Capítulo 38, 39, 40, 40 e 41, né? 4 capítulos, Deus fazendo perguntas. Leiam lá, é muito interessante. Tem uma passagem, inclusive, que eu gosto muito, né? Uma pergunta que Deus faz assim, que quando a gente começa a duvidar de Deus, Deus fala assim para Jó: Jó, onde é que você estava quando eu pus os mares bravios, né? E disse para eles, daqui você não passa. A praia, né? Os mares que fazem tantas vítimas, né? Navios afundam, maremotos, enfim, todos os perigos que estão dentro do mar, não sei o que, de repente a gente vai na praia e o mar onde acaba? Acaba nos nossos pés, calma e tranquilamente, né? Como que Deus fez isso? Ele pergunta para Jó: Jó, tá vendo aquelas ondas lá de 30 metros de altura que acontecem lá no fundo do oceano? Elas acabam aqui, na areia, nos seus pés. Esse sou eu, sou capaz de fazer isso. Onde que você estava quando eu fiz isso? Né? E Jó então se cala e ouve todas aquelas perguntas, não consegue responder sequer uma delas. Não consegue responder sequer uma delas. E ele responde então no capítulo 42 para Deus: certo é que falei coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. E no verso 5 ele diz uma coisa muito interessante: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora meus olhos te viram. Eles viram, ele não viu a Deus, pessoa física, corpo, cabeça, cabelo, pernas, não viu Deus assim. Mas quando Deus mostra para ele a pequenez dele como homem diante de toda a criação, diante de todo o poder de Deus, ele tem uma experiência real com Deus. Então, apenas conhecer a respeito de Deus, tudo que ele conhecia, tudo que ele tinha falado, todos os capítulos anteriores ao 38 ali do livro de Jó, junto com seus amigos, com sua esposa, tudo aquilo não valia nada como experiência com Deus. Então, cuidado, para que a nossa experiência, temos que tomar cuidado para que a nossa experiência com Deus não seja uma experiência de conhecer a respeito dele, mas seja uma experiência pessoal, individual, né? Não é uma pessoa que é criada numa família cristã, que por ser criado numa família cristã, fazer o culto doméstico todos os dias, vir à igreja todos os domingos e tal, que nós temos uma experiência com Deus. Muitas vezes sabemos muito a respeito dele, mas falta a experiência pessoal, individual, que não se consegue transferir, que não é pai, nem mãe, nem pastor, nem professor de escola dominical, nem vir à igreja, muitas vezes nem só ler a palavra é suficiente, mas nós temos que buscar o Deus nosso, o Deus pessoal, o Deus individual, e fazer com que tenhamos uma experiência direta e abrir os nossos olhos para quem é esse Deus que muitas vezes parece distante, e quando buscamos a sua presença, ele está à nossa disposição. Também o Deus que muitas vezes não enxergamos é porque confiamos na nossa própria força. Muitas vezes não notamos a presença de Deus quando confiamos naquilo que nós somos. E eu escolhi aqui a história de Sansão para ilustrar isso. Sansão foi um dos juízes de Israel. Ele foi juiz enquanto escolhido por Deus para libertar o povo que estava cativo pelos filisteus já durante 40 anos. E Sansão, então, é escolhido por Deus, é anunciado aos seus pais, escolhido por Deus para para libertar o seu povo, para cumprir o propósito de Deus. Para isso, Deus concede a ele uma força descomunal, né? Sansão
é sinônimo de força, é sinônimo de poder. E para isso, né, tanta força ele tinha que ele matou sozinho, um dos primeiros eventos de força que a Bíblia conta é que ele matou sozinho 30 homens para pegar a roupa deles, para roubar a roupa deles, para pagar uma aposta que ele tinha feito. Nós não vamos entrar muito na questão dessa dicotomia que foi a vida de Sansão entre servir a Deus, né, e fazer as coisas erradas, mas porque não é esse o foco do nosso estudo. Mas para mostrar qual era a força dele, ele uma vez também agarrou 300 raposas. Gente, imagina o que é isso, 300 raposas. Se eu não acreditasse na Bíblia, eu não acreditaria nessa história, né? Mas ele agarrou 300 raposas, amarrou o rabo uma na outra, né? Fez uma espécie de um cordão de raposas, botou fogo nas raposas e espantou as raposas para elas queimarem os campos de semeadura dos inimigos. Quer dizer, é uma história muito louca, gente. Aquilo que eu falei, se eu não acredito na Bíblia, não dá para acreditar numa história dessa. Se você ver, vai dizer, é coisa de história em quadrinho, desenho animado, né? Mas ele também enfrentou sozinho um exército de 1000 filisteus. Sozinho. Ele pegou uma queixada de burro que tinha lá, de uma jumenta que estava lá sobrando no meio do caminho, e com isso ele matou 1000 soldados filisteus. Também não dá para acreditar na história, certo? Se não for acreditar na Bíblia. Nesse momento em que ele mata os 1000 filisteus, acontece uma coisa interessante. Ele termina aquela matança, ele está no meio do deserto, porque as batalhas naquela ocasião aconteciam no deserto, era o único lugar descampado que eles podiam guerrear, né? Então, ele se vê no meio do deserto, um monte de gente morta por todo lado, né? E aí ele tem sede. E quando ele tem sede, ele fala, Deus, dá uma olhada aqui para mim. Cheio de gente morta aqui, de que adiantou isso? Matei esses caras todos, agora eu mesmo vou morrer sozinho de sede, né? Então, Deus, o que faz? Ele clama ao Senhor, ele diz, eu não sou nada sem o Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso da água que o Senhor pode me dar. E Deus então abre uma rocha e sai água da rocha e ele consegue matar a sua sede e, consequentemente, não morrer no meio daquele deserto, né? Sansão então tem a consciência clara e segura nesse momento que Deus ainda estava com ele. Só que, também para encurtar a história, né, ele se envolve com uma prostituta, e quando seus inimigos souberam que ele estava lá com ela, os seus inimigos queriam acabar com ele, porque ele estava acabando com os filisteus. E ele tinha nascido para isso. Só que os filisteus não sabiam disso. Então os filisteus queriam acabar com ele. Aí ele está lá na casa da prostituta, e aí de repente houve o burburinho, o exército dos filisteus cercando a casa para pegá-lo e acabar com ele, porque senão ele ia dizimar o povo filisteu. Quando ele fica sabendo, ele sai pela porta, né? E a Bíblia nos conta que ele sai pela porta, ele arranca a porta com as duas mãos, e não só a porta, ele arranca os batentes da porta com as duas mãos e sai. Foge do exército inimigo. Imagina a força desse homem, não é? Com isso, o que aconteceu? Poder e força subiram na cabeça. Subiram na cabeça e ele começa a confiar na sua força. Nada vai me acontecer. Com essa força toda que eu tenho, eu vou estar sempre livre de qualquer situação, livre de qualquer embaraço. Com essa força que eu tenho, eu vou dar conta de sair de qualquer situação difícil. E o poder então sobe na cabeça dele, ele acaba se envolvendo com outra mulher. As mulheres na vida de Sansão, né, foram uma complicação aí, uma complicação à parte, mas ele se envolve com Dalila, então, e confiante na sua força, que poderia livrá-la, ele brinca com ela algumas vezes, dizendo qual que era o segredo da sua força.
até que ele, mesmo confiante de que a força dele podia livrar de qualquer situação, acaba contando o segredo da força dele para ela. Ela então corta os cabelos dele, que era ali que estava a força dele, não tinha seus cabelos cortados desde o seu nascimento, como Deus tinha ordenado à sua mãe que não fizesse, né? Ela corta os cabelos dele e ele então perde a sua força. Ele vai preso, tem os seus olhos perfurados e vai acorrentado lá para as masmorras dos filisteus. Passado alguns dias, tem uma festa grande, dedicada aos deuses dos filisteus. E os filisteus então se reúnem no templo, dedicado ao seu Deus ali, e diz que só nas galerias tinha mais de 3.000 homens e mulheres, né? Então, podemos imaginar aí uma multidão por baixo de 10.000 pessoas dentro daquele templo, imaginando, né? E o que acontece? Eles começam a zombar, eles louvando o Deus deles, eles começam a zombar do Deus de Sansão. E começam a dizer que Sansão, que foi tão poderoso, que fez tantas coisas em nome do seu Deus, agora está lá na masmorra, e está preso, e está cego, e sem força, sem poder nenhum. Ele é trazido então à presença dessas pessoas, desse templo, no centro desse templo, para que as pessoas zombem dele, zombem do Deus dele, né? E Sansão está lá na masmorra, certo de que Deus o tinha abandonado. De repente ele pede para ser encostado nas colunas do templo, na coluna de sustentação do templo, e ele clama a Deus, dizendo: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Lembra-te quando o Senhor estava comigo, quando eu matei aqueles 1.000 filisteus, quando eu fiz tudo que eu pude fazer com a minha força, né? Fiz todas as... fui conquistando de novo a confiança do povo no Senhor através da minha força. Lembra-te daqueles momentos. Eu te suplico, dá-me forças mais uma vez e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Enquanto Sansão entendeu que o seu poder estava na sua força, ele foi acabar nas masmorras, cego, acorrentado e humilhado pelos filisteus. Quando ele se dá conta de que a força dele vinha de um soberano, do soberano Deus, ele então recorre de novo a esse soberano Deus e suplica para que ele lhe dê força mais uma vez. Deus estava lá para ouvir o clamor do seu filho. Agora, impossibilitado de lutar pelas suas próprias forças, Deus então se manifesta, devolve a força a Sansão. Sansão então força as 2 colunas do templo, né, sobre as quais ele estava apoiado, e ele derruba aquele templo e mata muita gente, tanto que Juízes capítulo 16, verso 30 diz que assim na sua morte Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. E ali ele acaba com grande parte do povo, a maior parte do povo filisteu, cumprindo a sua missão de libertar o povo do jugo dos filisteus. Enquanto ele confiou na sua força, enquanto ele confiou na força de Deus, ele fez maravilhas. Quando ele olhou para a sua própria força e falou: eu sou o Todo-Poderoso, eu sou, a força está em mim, né? Não no He-Man, né? A força está em mim, eu posso tudo. E aí que ele se perdeu. Então, quando o nosso foco, quando o poder está em acharmos que nós podemos todas as coisas, confiados nas nossas forças, no nosso trabalho, nos nossos rendimentos, nas coisas que nós temos, no cuidado com a nossa saúde. Enquanto nós controlarmos essas coisas, nós não vamos enxergar Deus
no nosso caminho, próximo de nós. Também não se nota a presença de Deus quando estamos em pecado, né? Uma figura bem interessante ali, mas não estamos falando só do pecado da traição, mas de qualquer pecado, né? Que a gente pode olhar para exemplificar esse momento para a vida de Salomão. Salomão, que filho de Davi, tinha seu pai como modelo, que a história está lá em 1 Reis, né? Não estou lendo os textos, porque senão nós vamos ficar muito tempo aqui, mas está lá em 1 Reis, capítulo 2, diz que Salomão amava o Senhor e demonstrava isto andando de acordo com os decretos do seu pai Davi. E no mesmo capítulo no mesmo capítulo 3 de 1 Reis, Deus revela que se agradou do pedido de Salomão para ter sabedoria para governar. Então, Salomão, quando Deus disse para ele, olha, pede o que você quiser aí para você reinar o povo, agora que você assumiu o governo do povo aí, pede o que você quiser aí. E ele diz, o que eu preciso é sabedoria. Esse povo é muito complicado. Ele tinha conhecido a história de Moisés, né? Então ele diz, esse povo que o Senhor me deu para governar é muito complicado, eu preciso de sabedoria. Não preciso nem de riqueza, não preciso de nada, eu preciso de sabedoria para governar esse povo. Deus se agradou disso, ficou muito próximo de Salomão, deu a Salomão sabedoria, deu muitas riquezas e deu um coração de discernimento para Salomão, para que ele pudesse governar o povo. E esse, diz o verso 10 de capítulo 3 de 1 Reis, o pedido que Salomão fez agradou a Deus. Então Deus estava com ele, a sua presença, a presença de Deus era sentida na vida de Deus. Deus deu-lhe então muito mais que sabedoria, deu-lhe muita riqueza também. Foi conhecido como o homem mais sábio e mais rico da terra. E agora ele vai então reconhecer, Salomão reconhece isso quando diz que o Senhor deu paz em todas as fronteiras, deu alegria para o povo, deu abundância para o povo. Salomão reconhece isso, fala assim, agora está na hora então de eu construir o templo do Senhor, porque o meu pai, na época que ele quis construir, ele não pôde construir, porque o povo estava sendo atacado de todos os lados, era guerra o tempo todo, ele enfrentou muitos períodos de guerra, não foi possível construir o templo, mas agora que nós estamos em paz, que nós temos fartura, que nós temos riqueza, agora que nós temos tudo que pode ser de bom para o nosso povo, vamos construir o templo, e ele então constrói o templo do Senhor, e quando ele termina a construção do templo, e dedica o templo a Deus, o Senhor aparece a ele pela segunda vez, como já havia feito anteriormente, e diz, ouvi a oração e a súplica que você fez diante de mim, consagrei esse templo que você construiu, para que nele habite o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão sempre neles, e se você, Salomão, andar segundo a minha vontade, com integridade de coração, com retidão, como fez o seu pai Davi, se fizer tudo o que eu ordeno a você, obedecendo os meus decretos, as minhas ordenanças, firmarei para sempre sobre Israel o seu trono, conforme prometi a Davi, seu pai. Quando lhe disse isso, nunca faltará descendente para governar Israel. Então Deus estava com Salomão até aquele momento, presente, se manifestando de uma forma concreta na vida e no reinado de Salomão. Bom, a despeito de Salomão fazer essas coisas todas, estar na presença de Deus e ter esse sentimento de que Deus estava com ele o tempo todo, Salomão, o poder e a riqueza sobem na cabeça de Salomão. E imagina, Salomão devia ser, não sei, mas talvez fosse um homem bonitão, né? Cheio da grana, cheio de poder, começa a ser muito assediado e casa com muitas mulheres, e entre essas muitas mulheres com que ele casa com algumas mulheres estrangeiras dos reinos que ele havia conquistado. E à medida que Salomão foi envelhecendo,
suas mulheres o induziram a adorar outros deuses, e o seu coração já não estava mais dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração de Davi, seu pai. Está ali em 1 Reis, capítulo 11, verso 4. Então Salomão se deixou envolver pelas mulheres, se deixou envolver pelo desejo de adorar os outros deuses, deixou que as mulheres fizessem altares no seu próprio palácio e nos seus arredores, no seu reino, deixou que a idolatria corresse solta pelo reino. Então, Deus se manifesta mais uma vez a Salomão e diz, o livro de Reis, 1, capítulo 11, verso 4, 9 e 11. O Senhor irou-se contra Salomão, por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que havia lhe aparecido 2 vezes. Ou seja, Deus tinha estado com Salomão, estava no caminho de Salomão, mas Salomão não lhe obedeceu. Então o Senhor já disse, já que essa é a sua atitude, e você não obedeceu à minha aliança e os meus decretos, os quais ordenei a você, certamente tirarei de você o reino e o darei a Deus, a um dos seus servos. O pecado tinha feito com que ele não mais sentisse a presença de Deus. O pecado, muitas vezes na nossa vida, nos pode dar a parecer, a impressão de que Deus se afastou de nós. Então, quando temos essa sensação, temos que voltar os nossos olhos para dentro de nós mesmos e tentar perceber se Deus está longe de nós, não porque Ele se afastou, mas porque nós colocamos uma barreira de pecado entre nós e Ele. Também se nota a Deus quando, pode não se notar Deus quando estamos com medo. Essa história está lá em 1 Reis. Quando o medo toma conta das pessoas, pode parecer muitas vezes que Deus está distante e não está indo no nosso caminho, né? E aqui é uma história de uma pessoa muito obscura até. Não tem sequer o nome dele nessa história, mas é muito interessante porque essa história se dá quando a Síria estava em guerra contra Israel. Lá eles sempre viviam em guerra, isso não é de hoje que está acontecendo tudo isso, né? Aqui tudo que acontece lá no Oriente Médio, mas a Síria estava em guerra contra Israel e o rei da Síria queria atacar Israel pelos seus pontos fracos. Mas o que acontecia? Ele sempre ia, vamos fazer essa estratégia aqui. Quando ia por aquela estratégia, não dava certo. Vamos mudar a estratégia, vamos montar um acampamento em tal lugar, vamos para lá, porque de lá a gente vai conseguir atacar o povo israelita. Aí não dava certo. Até que ele fala assim, não é possível, nós temos algum espião nesse nosso negócio aqui. Nós temos algum espião, porque aonde a gente vai, o povo de Israel põe uma barreira e nós não conseguimos passar. Então tem alguém dizendo para eles quais são os nossos planos. E aí ele chama os seus conselheiros lá, os seus generais tal, e diz, o que está acontecendo? Porque para cada estratégia que a gente monta, os israelitas antes montam uma contra-estratégia e impedem que a gente passe por ali. Aí diz, deve ter algum espião entre a gente aqui. Quem é o nosso espião? Aí alguém lá diz assim, rei, é o seguinte, não tem espião nenhum entre nós não. Sabe o que é? É que lá eles têm um profeta. Eles têm um profeta que anda com Deus. E esse profeta fala até o que você diz no fechado do seu quarto, ele sabe, porque é Deus que está revelando para ele. Aí então ele fala, então vamos fazer o seguinte, vamos cercar esse profeta aqui, vamos acabar com essa história já, né? E o que ele faz? Ele manda cercar o lugar onde estava o profeta era o profeta Eliseu, né? E o profeta Eliseu, então, se vê cercado diante pelos seus inimigos, e junto com ele está o seu servo. Nem diz o nome do servo, mas está lá o seu servo. Aí o seu servo fica apavorado quando vê aquele mundo de exército em redor dele, cavalos, enfim, armas, todos aqueles homens com escudos, tudo armados ali. Ele diz,
Deus, ele diz assim, para Eliseu, Eliseu, o que nós vamos fazer? E agora? Não tem saída para a gente. Aí é muito interessante a segurança e a firmeza de Eliseu, quando diz que pega essa fala do seu servo, né? E diz assim, Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Imagina, ele está ali, do lado de Eliseu. Eliseu cercado por um exército inteiro. Eliseu e o servo. O servo ficou apavorado. E aí ele diz, o que nós vamos fazer? Não, calma, nós não precisamos fazer nada. Imagina, olha aqui, os caras vão atacar a gente. Milhares de soldados, eles vão acabar com a gente aqui, né? O que nós vamos fazer? Calma, calma, servo, olha só. Aí então, quando Eliseu pede para o Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E quando ele abre os olhos, quando Deus abre os olhos do servo, o servo vê que o exército do Senhor está protegendo eles de todo o exército do inimigo. Ah, meu Senhor, o que faremos? O profeta respondeu, não tenham medo, não tenha medo, aqueles que estão conosco são muito mais numerosos do que eles. E aí ele olha para o lado e fala assim, como assim? Não tem ninguém conosco? Não tem ninguém aqui do lado, como é que nós vamos ser protegidos desse exército todo, né? E aí, que Eliseu pede para o Senhor abrir os olhos dele, então ele abriu os olhos do rapaz que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo, protegendo a ele e a Eliseu. Só Deus, para tirar a escama dos olhos e fazer com que a gente veja o poder dele. Quando o servo de Eliseu estava olhando para o medo que ele tinha daquela situação, não enxergou o exército de Deus que estava ao seu redor para protegê-lo. Bom, para encerrar o nosso estudo dessa manhã, quando você estiver passando por uma vale de trevas e morte, quando a dúvida sobre a presença de Deus no seu caminho te assaltar, eu tenho 3 sugestões, aliás, eu não, a palavra de Deus nos dá 3 sugestões de como nós podemos abrir os nossos olhos e olhar para aquele que é o autor, consumador da nossa fé, aquele que é o único que pode nos proteger, nos limpar dos nossos pecados e nos dar segurança da salvação. E a primeira delas é, concentre-se. Está um pouco, está ali, dá para ler. Concentre-se naquilo que Deus já fez. Naquilo que Deus já fez por você mesmo. Concentre-se naquilo que você sabe dele. Eu acho muito interessante, Salmo 23, que acho que todos aqui conhecem de cor, né? Quando Davi fala no verso 4, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Ele está dizendo exatamente isso, que eu nunca vou passar problemas só porque eu estou com Deus. Eu não vou ter perigos só porque eu creio em Jesus. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo, está na cara que eu vou passar por momentos delicados, vales de sombra e morte. Sombra, o que significa? Falta de luz. Morte, o que significa? Falta de vida. Logo, pode parecer que Deus não está aí, aonde não há luz, aonde não há vida. Mas mesmo que eu passe, a confiança de Davi era tão grande, que mesmo que eu passe por esses momentos de sombra de morte, de sombras e morte, aonde parece que Deus, que o Senhor não está comigo, mesmo nesses momentos, mesmo que eu não olhe e não veja o Senhor, mesmo nesses momentos o Senhor está comigo. É nessa confiança que nós temos que ter, né? E também Romanos capítulo 8, 35. Esse é um verso que todos nós cristãos deveríamos saber de cor, porque nos momentos
em que mais Deus parece estar longe de nós, por causa das circunstâncias que afetam a nossa vida, por causa das circunstâncias que afetam o nosso cotidiano, não é? Nós temos que lembrar, Romanos 8:35, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, será angústia, será perseguição, será fome, nudez ou perigo, ou espada? O que pode nos separar do amor de Cristo? Nós não podemos nos esquecer disso, então concentrarmos nesses dois aspectos do nosso relacionamento com Deus. Nada pode nos separar do amor dele, nada pode nos separar do amor dele. E segundo, que mesmo que ele pareça que não está presente, ele está conosco, mesmo no vale da sombra da morte. O outro momento em que nós podemos perceber que Deus está conosco é aquele em que nós lembramos das coisas que Deus já fez. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, 25, e é a maior das coisas que nós podemos lembrar que Deus fez por nós. Paulo está escrevendo aos Coríntios e dizendo, pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este é o cálice, é a nova aliança do meu sangue. Façam isso em memória de mim. Lembremos-nos sempre de que aquele que diz que está conosco, ele deu o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário, para garantir essa presença dele em todos os nossos caminhos, sejam eles bons ou maus, sejam eles bons ou não tão. Também, Salmo 105, capítulo 5, diz que o Senhor, que nós devemos nos lembrar sempre das maravilhas que Ele fez por nós. Se olharmos para trás, na nossa história de vida, na nossa história de crença, se olharmos para nossa comunidade como um todo, nós vamos ver como Deus tem sido bondoso, como Deus tem estado presente em todos os momentos da nossa vida. Clame para que Ele se manifeste a você. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e afastar-se dos maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado, curarei a terra. É a promessa do Senhor. Se nós clamarmos, se nós buscarmos a Ele, Ele vai ouvir e vai nos socorrer. Então, querido, querida, se você está passando por um momento delicado, onde parece que Deus está longe, como aqueles 2 discípulos lá no caminho de Emaús, estavam passando por um momento de olhar só para aquela sua incredulidade, para aquele momento difícil que eles estavam passando, eles não perceberam a presença do próprio Jesus. Olhe, lembre-se, concentre-se em quem é Deus de verdade para você. Lembre-se do que Ele fez e clame que Ele vai se manifestar para que você volte a sentir clara e inequivocamente a presença dEle na sua vida. E que Deus nos dê força para vencer a incredulidade e nos dê entendimento de que Ele, em nenhuma circunstância, vai nos abandonar. Feche seus olhos, abaixe a sua cabeça agora. Vamos pedir para que Deus crave essa palavra no nosso coração. Muito obrigado, Deus, pelo momento que a gente olhou para a sua palavra, que nos dá a confiança de que o Senhor está conosco em qualquer circunstância, em qualquer momento. Mesmo quando o Senhor parece estar longe, mesmo quando o Senhor parece ter nos abandonado, nós temos essa sensação só por causa da nossa incredulidade, do nosso pecado,
da nossa confiança em nós mesmos, mas nós temos clamando ao Senhor, que o Senhor nos dê a convicção de que em todo momento o Senhor está conosco, está do nosso lado, e que no momento oportuno o Senhor vai se revelar, assim como o Senhor fez com aqueles 2 discípulos lá na cidade de no caminho de Emaús. Eu peço que o Senhor nos fale, mesmo no meio da dor, no vale da sombra da morte, se a gente estiver passando por ali, que nós possamos entender que o Senhor está conosco, em nosso favor, agindo em nosso favor, mesmo quando isso não pareça tão claro assim aos nossos olhos. Em nome de Jesus. Amém.